Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, diretamente da Basílica de São Pedro, a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV, esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, oitava do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Saudamos as emissoras de TV que se juntam a nós a partir deste momento em Mundo Visão. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Tadeus Jones e a assistência técnica de Bruno Orti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, um feliz ano novo. Que este 2026 sejam de bênçãos abundantes para todos nós. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento o altar da confissão, o altar principal da Basílica de São Pedro, sob o baldaquino de Bernini. Portanto, dentro de instantes, o Santo Padre estará presidindo a Santa Missa neste 1º de janeiro, oitava do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus e, como dissemos, 59º Dia Mundial da Paz. Como destacamos, celebramos a oitava do Natal nesta data e na oitava do Natal se celebra a festa de Maria, Mãe de Deus. Na verdade, as leituras bíblicas põem a tônica no Filho de Maria e no nome do Senhor, mais do que em Maria, é bom ressaltar. De fato, a antiga bênção sacerdotal é ritmada pelo nome do Senhor, repetido no início de cada versículo, como veremos na primeira leitura desta celebração. O texto de São Paulo, por sua vez, acentua a obra de libertação e salvação realizada por Cristo, na qual é engastada a figura de Maria, graças à qual o Filho de Deus pôde vir ao mundo como verdadeiro homem, como veremos na segunda leitura. O Evangelho, por sua vez, termina com a imposição do nome de Jesus, enquanto Maria participa em silêncio do mistério deste Filho nascido de Deus. Essa atenção preponderante sobre o Filho não reduz o papel da mãe. Maria é totalmente mãe porque esteve em total relação com Cristo. Por isso, honrando-a, o Filho é mais glorificado. Quanto ao título de Mãe de Deus, exprime a missão de Maria na história da salvação, que está na base do culto e da devoção do povo cristão, uma vez que Maria não recebeu o dom de Deus só para si, mas para levá-lo ao mundo. Assim, os fiéis e peregrinos presentes na Basílica são convidados a manter o silêncio, preparando-se para esta celebração. Assim, aproveitamos este momento que antecede o início da celebração, preparando-nos para a liturgia da Santa Missa, dando-nos algumas notas litúrgicas, portanto. O significado etimológico do nome de Jesus, Deus salva, nos introduz de cheio no mistério do Cristo, da encarnação ao nascimento, à circuncisão, até a realização pascal da morte e ressurreição. Jesus é, em todo o seu ser, a perfeita bênção de Deus e dom de salvação e de paz para todos os homens. Em seu nome somos salvos. Ora, essa oferta de salvação vem por Maria e ela a apresenta ao povo de Deus como outrora aos pastores. Destacamos Maria, que deu a vida ao Filho de Deus, continua a apresentar aos homens a vida divina. É por isso, amigo ouvinte, telespectador internauta, considerada mãe de cada homem que nasce para a vida de Deus e mãe de todos. Com os orientais,
também nós honramos Maria, sempre Virgem, solenemente proclamada Santíssima Mãe de Deus pelo Concílio de Éfeso. Como celebramos no ano passado os 1700 anos do Concílio de Éfeso, a ocasião na qual o Papa Leão XIV esteve na Turquia, principalmente para participar desta celebração, viagem esta que constituiu a primeira do seu pontificado, seguida depois da Turquia para o Líbano. Portanto, ressaltamos, também nós honramos Maria sempre Virgem, solenemente proclamada Santíssima Mãe de Deus pelo Concílio de Éfeso, para que Cristo fosse reconhecido em sentido verdadeiro e próprio, Filho de Deus e Filho do homem. E ressaltamos que ontem, no final da tarde, o Santo Padre celebrou o Te Deum com o Papa Leão XIV, portanto. O projeto de Deus é livre, libertador, pacífico e fiel, disse o Papa. Na celebração das primeiras vésperas, na solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, Leão XIV agradeceu a Deus pelo ano transcorrido e recordou que a história é sustentada por um desígnio de esperança que se realiza a partir dos pequenos. Assim, no coração de Roma, junto ao túmulo de Pedro e próximo do encerramento do jubileu, o Papa Leão XIV presidiu as primeiras vésperas da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, que culminaram no tradicional Cântico de Ação de Graças, exatamente o Te Deum, na tarde de ontem, quarta-feira, 31 de dezembro. No limiar entre o ano que se encerra e o que se inicia, a Igreja, assim, elevou a Deus um hino de louvor, reconhecendo a sua fidelidade que atravessa o tempo e a história. Na homilia do Te Deum, o pontífice destacou a riqueza singular desta liturgia que une o mistério da maternidade divina de Maria à passagem de um ano para o outro. Trata-se, afirmou, de um tempo que não está entregue ao acaso, mas inserido em um grande desígnio de amor sábio e misericordioso que orienta a história humana. Assim, o mistério de Cristo faz pensar em um desígnio, um grande desígnio para a história, disse o Papa, observando que esse projeto de Deus tem um centro claro e luminoso, capaz de dar sentido também aos momentos mais obscuros do caminho humano. Ainda na celebração do Te Deum na tarde de ontem, Leão XIV alertou para os desígnios que hoje continuam a marcar o mundo, muitas vezes reduzidos a táticas de domínio, sustentadas por interesses econômicos e estratégias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamações ideológicas e falsos motivos religiosos. O plano de Deus, ao contrário, disse, não se impõe pela força, mas se revela como um projeto de esperança e libertação. Maria, a Mãe de Deus, ensinou o Papa, vê a realidade com o olhar do Altíssimo e reconhece a ação divina que transforma a história a partir dos pequenos e humildes. Temos a procissão de entrada da celebração, todos colocam-se de pé. O canto de entrada e a cruz processional, dando início assim à procissão de entrada desta celebração. E assim temos o canto de entrada, Salve Mater Misericordiae, Salve Mãe de Misericórdia. A Basílica de São Pedro, repleta de fiéis e peregrinos, muitos dos quais provenientes de várias partes do mundo que se encontram em Roma nestes dias, para as celebrações de final de ano, celebrações do Natal e a celebração agora do Ano Novo, neste 1º de janeiro, quando celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz. Ainda no Te Deum,
No final da tarde de ontem, o Papa lembrou que Deus ama esperar com os corações dos pequeninos e o faz envolvendo-os no seu desígnio de salvação. Quanto mais belo é o desígnio, tanto maior é a esperança. E, de fato, o mundo avança assim, impulsionado pela esperança de tantas pessoas simples, desconhecidas, mas não a Deus, que, apesar de tudo, acreditam em uma manhã melhor, porque sabem que o futuro está nas mãos daquele que lhes oferece a esperança maior. Acompanhamos assim o canto de entrada desta celebração, preparando-nos para esta Eucaristia presidida pelo Papa Leão XIV, no primeiro dia do ano, este 1º de janeiro de 2026. Temos o Santo Padre que se aproximam do altar da confissão, que ao passar pela nave central abençoa os fiéis e peregrinos. Destacamos ainda em relação à celebração da tarde de ontem, a celebração de ação de graças, o Te Deum. Ao final da cerimônia, no interior da Basílica Vaticana, Leão XIV foi até a Praça São Pedro para rezar diante do presépio montado junto ao obelisco, ao lado da árvore de Natal, detendo-se longamente com os fiéis e peregrinos no decorrer do trajeto. O Santo Padre detém-se diante do altar da confissão, neste momento incensa o menino Jesus na manjedoura, tendo atrás o livro dos Evangelhos, um texto que traz o nascimento. Salve, Santa Mãe, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Diz a antífona de entrada desta celebração. Santo Padre, após beijar o altar, toma consigo o turíbulo em suas mãos e incensa o altar neste momento, no início desta celebração eucarística. Destacamos para aqueles que nos acompanham a partir deste momento, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa em seu início,
A missa é presidida pelo Papa Leão XIV. Nesta oitava do Natal, 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O Santo Padre acaba de incensar a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. Nossa Senhora da Esperança. Imagem de Nossa Senhora da Esperança com o menino Jesus. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. A paz esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na alegria da oitava do Santo Natal, veneramos Maria Santíssima, Mãe de Deus, que deu ao mundo o Príncipe da Paz, aquele que nos reconcilia em seu amor. Neste primeiro dia do ano, invoquemos o dom do Espírito Santo para que acompanhe o caminho da Igreja, peregrina de esperança nas estradas da história. Disponhamos o nosso coração à conversão para acolher a graça dos santos mistérios que estamos celebrando. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos o Kyrie.
Temos o glória. Preghiamo. Oremos. O Dio che nella verginità feconda di Maria. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade o dom da salvação eterna. Dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A primeira leitura será feita em francês. Ressaltamos livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 66, como resposta. Salmo entoado em italiano. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte le genti. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Passamos agora à segunda leitura. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Leitura em espanhol. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor.
Temos o canto de aclamação ao Evangelho. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Canto de aclamação ao Evangelho, extraído da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. E a página do Evangelho que ouviremos nesta celebração de 1º de janeiro de 2026, oitava do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz, é de Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Encontraram Maria e José e o recém-nascido, e, 8 dias depois, deram-lhe o nome de Jesus. O diácono, após receber a bênção do Santo Padre, dirige-se até o altar, toma o livro dos evangeliários em suas mãos, o livro dos evangelhos em suas mãos, e com o evangeliário dirige-se ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. Evangelho que será proclamado em italiano. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. In quel tempo i pastori andarono senza indugio. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. E dopo averlo visto, Tendo-o visto, riferirono contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Verbum Domini. Palavra da salvação.
Concluída a proclamação do Santo Evangelho, o diácono vai até o Santo Padre, entrega-lhe o livro dos Evangelhos, o Santo Padre beija-o e com este abençoa a Assembleia. A seguir teremos a homilia do Santo Padre nesta celebração de 1º de janeiro de 2026, esta quinta-feira, 8ª do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz. Ouçamos a reflexão do Santo Padre, a sua homilia nesta celebração. Queridos irmãos e irmãs, hoje, solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, início do novo ano civil, a liturgia oferece-nos o texto de uma bênção belíssima. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça. O Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. Esta bênção encontra-se no livro dos Números, a seguir as indicações sobre a consagração dos nazireus, para sublinhar, na relação entre Deus e o povo de Israel, a dimensão sagrada e fecunda do dom. O homem oferece tudo o que recebeu ao Criador, que responde, voltando para ele o seu olhar benigno, tal como nos primórdios do mundo. Graças à intervenção de Deus e à resposta generosa do seu servo Moisés, o povo de Israel, a quem esta bênção se dirigia, era um povo de libertos, de homens e mulheres renascidos após uma prolongada escravidão. Era um povo que no Egito tinha usufruído de algumas seguranças. Não faltava comida, nem teto, nem uma certa estabilidade, mas à custa de ser escravo, oprimido por uma tirania que exigia cada vez mais, dando cada vez menos. Agora, no deserto, muitas das certezas do passado tinham se perdido, mas, em troca, havia a liberdade, que se concretizava num caminho aberto para o futuro, no dom de uma lei de sabedoria e na promessa de uma terra na qual fosse possível viver e crescer, sem grilhões nem correntes. Em suma, num renascimento. No início do novo ano, a liturgia recorda-nos que cada dia pode ser, para cada um de nós, o início de uma nova vida, graças ao amor generoso de Deus, à sua misericórdia e à resposta da nossa liberdade. É bonito pensar deste modo o ano que começa, como um caminho aberto a descobrir, no qual, por graça, podemos aventurar livres e portadores de liberdade, perdoados e doadores de perdão, confiantes na proximidade e na bondade do Senhor, que sempre nos acompanha. Tudo isto recordamos ao celebrar o mistério da divina maternidade de Maria, que com o seu sim contribuiu para dar à fonte de toda a misericórdia e benevolência um rosto humano, o rosto de Jesus, através de cujos olhos de criança, depois jovem e homem, o amor do Pai nos alcança e transforma.
Por isso, no início do ano, encaminhando-nos para os dias novos e únicos que nos esperam, pedimos ao Senhor que em cada momento sintamos, à nossa volta e sobre nós, o calor do seu abraço paterno e a luz do seu olhar benevolente, para compreendermos sempre mais e termos constantemente presente quem somos e a que fim maravilhoso nos dirigimos. Ao mesmo tempo, porém, também nós lhe damos glória com a oração e a santidade de vida, tornando-nos uns para os outros espelho da sua bondade. Santo Agostinho ensinava que em Maria, o Criador do homem, se fez homem, para que, embora ele fosse o Criador das estrelas, se alimentasse do seio de uma mulher. Embora ele fosse o pão, pudesse ter fome, para nos libertar, embora nós fôssemos indignos. Deste modo, ele recordava uma das características fundamentais do rosto de Deus, o da total gratuidade do seu amor, pelo qual ele se nos apresenta, como quis sublinhar na mensagem deste Dia Mundial da Paz, desarmado e desarmante, nu e indefeso, como um recém-nascido no berço. Tudo isto para nos ensinar que o mundo não se salva afiando espadas, julgando, oprimindo ou eliminando os irmãos, mas sim esforçando-se incansavelmente por compreender, perdoar, libertar e acolher todos, sem cálculos nem medos. É este o rosto de Deus que Maria deixou que se formasse e crescesse no seu ventre, mudando completamente a sua vida. É o rosto que ela anunciou através da luz alegre e delicada dos seus olhos de mãe expectante. O rosto cuja beleza ela contemplou dia após dia, à medida que Jesus ia crescendo, criança, adolescente e jovem, na sua casa, e que depois acompanhou, com seu coração de discípula humilde, enquanto ele percorria os caminhos da sua missão, até a cruz e ressurreição. Para o fazer, também ela depôs todas as defesas, renunciando a expectativas, pretensões e garantias, como as mães sabem fazer, consagrando sem reservas a sua vida ao Filho, que por graça tinha recebido, para que ela, por sua vez, o doasse de novo ao mundo. Na maternidade divina de Maria, observamos o encontro de duas imensas realidades desarmadas. A de Deus, que renuncia a todos os privilégios da sua divindade para nascer segundo a carne, e a da pessoa que confiança abraça totalmente a sua vontade, prestando-lhe, num ato perfeito de amor, a homenagem do seu ser, do seu maior poder, a liberdade. Meditando sobre este mistério, São João Paulo II convidava a contemplar o que os pastores encontraram em Belém: a serena ternura do menino, a surpreendente pobreza em que ele se encontra, a humilde simplicidade de Maria e de José transformaram a sua vida, tornando-os mensageiros de salvação. Disse-o no final do grande jubileu do 2000, com palavras que nos podem fazer refletir também a nós. Quantos dons, afirmava, e quantas ocasiões extraordinárias o grande jubileu ofereceu aos fiéis. Na experiência do dom recebido e concedido, na recordação dos mártires,
na escuta do brado dos pobres do mundo. Também nós entrevimos a presença salvífica de Deus na história. Quase tocamos com a mão o seu amor que renova a face da terra. E concluía: como aos pastores que acorreram para o adorar, Cristo pede aos fiéis, aos quais concedeu a alegria do seu encontro, uma corajosa disponibilidade a partir de novo para anunciar o seu evangelho antigo e sempre novo. Convidava-os a vivificar a história e as culturas dos homens com a sua mensagem salvífica. Queridos irmãos e irmãs, nesta festa solene, no início do novo ano, prestes a concluir o Jubileu da Esperança, abeiremo-nos com fé do presépio, qual lugar por excelência da paz desarmada e desarmante, lugar de bênção, no qual podemos recordar os prodígios que o Senhor realizou na história da salvação e na nossa existência, para depois partirmos como os humildes testemunhas da gruta, como as humildes testemunhas da gruta, glorificando e louvando a Deus por tudo o que vimos e ouvimos. Que seja este o nosso compromisso e propósito para os próximos meses e para toda a nossa vida cristã. Assim, com este convite, com esta exortação, com esta palavra premente, o Santo Padre conclui a homilia nesta celebração, na solenidade de Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz, nesta quinta-feira, 1º de janeiro, 8ª do Natal. Nesta festa solene, disse, no início do novo ano, prestes a concluir o Jubileu da Esperança, abeiremo-nos com fé do presépio. Aproximemo-nos do presépio. Qual lugar por excelência da paz desarmada e desarmante, lugar de bênção, no qual podemos recordar os prodígios que o Senhor realizou na história da salvação e na nossa existência, para depois partirmos como as humildes testemunhas da gruta, glorificando e louvando a Deus. Após um breve momento de silêncio para a reflexão das leituras que nos foram propostas, o evangelho que nos foi proclamado. Assim, agora temos a nossa profissão de fé, o credo.
Fratelli e sorelle, Passamos à oração da Assembleia, oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, em comunhão com Maria Santíssima, supliquemos confiantes a Deus nosso Pai, que em seu Filho nos tornou seus filhos, herdeiros do reino no qual resplandece a plenitude da paz. A primeira oração que ouviremos será em português, pela Santa Igreja de Deus. O Deus da esperança faça resplandecer a Igreja com a sua santidade. Suscite pastores cheios de solicitude pelo rebanho. Encoraje o testemunho de todos os batizados. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A segunda oração será em alemão. oremus pro publicis moderatoribus. Oremos pelos governantes. Der Gott der Weisheit inspiriere zu Vorsätzen, O Deus da sabedoria inspire propósitos de justiça e de paz. Oriente os governantes a obras e gestos de fraternidade. Sugira ações concretas pela salvaguarda e o cuidado da criação. A terceira oração será em chinês. Oremus ad pacis donum assequendum. Oremos pelo dom da paz. O Deus da paz afaste de todo o povo o horror da guerra. Faça silenciar o ribombar das armas. Conceda harmonia e concórdia ao mundo inteiro. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A quarta oração será em inglês. Oremus pro parentibus. Oremos pelos pais. May the God of all grace bless fathers and mothers. O Deus de Wisdom and toda graça, abençoe os pais e as mães. fill their lives with Conceda-lhes sabedoria e ternura em educar os filhos. Torne suas vidas repletas de alegria e consolação. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A quinta oração será em maltês. Oremus pro juvenibus. Rezemos pelos jovens. O Deus da história proteja as novas gerações. Inspire nelas a busca da verdade e o gosto pela oração. Torne-as sinal concreto de esperança para a Igreja e o mundo inteiro. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Escutai, ó Pai, as nossas orações e, por intercessão da Mãe do vosso Filho, concedei-nos caminhar com confiança no tempo presente, iluminados pelos ensinamentos do Evangelho e sustentados pela força do vosso Santo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim passamos à liturgia eucarística. Alguns fiéis levam até o Santo Padre as ofertas para o sacrifício. E destacamos para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio. Estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, oitava do Natal,
solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e 59º Dia Mundial da Paz. Acabamos de ver aqueles que nos acompanham tendo as imagens, uma família que leva até o Santo Padre as ofertas para o sacrifício. Mais outra família, pai, mãe e filhos, que levam as ofertas para o Santo Padre, abençoando-os, e as ofertas em seguida são levadas até o altar. Ó Magnum Mysterium, ó grande mistério, o canto do ofertório desta celebração. Assim, os cantores, as jovens, garotas, representando os cantores das estrelas, que também participam. Do ofertório, levando ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício. Destacamos nesta Santa Missa na Basílica de São Pedro 5.500 fiéis e peregrinos. Destacamos ao lado do altar da confissão a imagem de Nossa Senhora da Esperança, proveniente do Cilento, sul da Itália. Na Basílica de São Pedro, nestas celebrações de fim de ano no Natal, e permanecerá até a Epifania do Senhor. A imagem de madeira da Virgem originária da paróquia de San Marco de Castellabate, na província de Salerno, no sul da Itália, colocada, como dissemos, ao lado do altar da confissão na Basílica Vaticana até a Epifania do Senhor. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ó Deus, sois o início e o fim de tudo o que é bom. Concedei que, na solenidade da Santa Mãe de Deus,
possamos gloriar-nos com as primícias da vossa graça e alegrar-nos com a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na maternidade de Maria, sempre virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória de sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvam os anjos, vos adoram as dominações, tremem as potestades. Os céus e as forças celestes, com os serafins unidos, vos celebram exultantes. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo arcebispo Paul Richard Gallagher. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Oração feita pelo cardeal Paul Richard Gallagher, pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Rezemos o Pai Nosso.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta. Que o Senhor Jesus nos conceda a sua paz, a você e a toda a sua família. Que Ele, que é o príncipe da paz, nos conceda a sua paz. Não a paz deste mundo, nem a paz dos poderosos deste mundo, destinados a desaparecer, mas a paz de Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento, na sequência os concelebrantes desta celebração, os cardeais, patriarcas, bispos e arcebispos, sacerdotes e os fiéis e peregrinos que participam desta celebração na Basílica de São Pedro, esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na 8ª do Natal e 59º Dia Mundial da Paz. É em nome de Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, que de fato hoje se celebra no mundo inteiro o Dia da Paz. Aquela paz que Maria, uma de nós,
encontrou no abraço infinito do amor divino, aquela paz que Jesus veio trazer aos homens que creram no amor. Em sentido bíblico, a paz é o dom messiânico por excelência. É a salvação trazida por Jesus, é a nossa reconciliação e pacificação com Deus. É também um valor humano a ser realizado no plano social e político, mas lança suas raízes no mistério de Cristo. A fé em Cristo, paz entre Deus e os homens e paz entre os homens mutuamente, mostra-se claramente na parte que toma os cristãos nos esforços da humanidade pela paz do mundo. A paz de Cristo não é diferente da paz dos homens, é simplesmente a paz e merece que se dedique a vida para buscá-la e obtê-la. Vale recordar a este propósito que o magistério da Igreja sempre procurou atrair a atenção para a premente necessidade de fazer da paz uma dimensão efetiva da realidade. Tem pregado verdadeiramente sobre os telhados o anúncio da sua paz, baseada na verdade, na justiça, no amor e na liberdade, que são, lembramos, os 4 pilares da Casa da Paz, aberta a todos. Não se pode esquecer a suave e, ao mesmo tempo, fortíssima voz a este propósito de Paulo VI, que testemunhava aos representantes de todas as nações da terra a mensagem da paz de Cristo, profundamente terrena e divina. Assim, o canto Astro del Ciel, Astro do Céu. Um dos mais conhecidos cantos natalinos. E ressaltamos na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz deste ano: a paz existe, deseja habitar-nos, resiste à violência, diz o Papa Leão XIV. Nesta data, o 59º Dia Mundial da Paz, com o tema A Paz esteja com todos vós, rumo a uma paz desarmada e desarmante. O Papa inicia sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano com uma antiga saudação, presente ainda hoje em muitas culturas, mas que ganhou novo vigor nos lábios de Jesus ressuscitado na noite de Páscoa. A paz esteja convosco. Esta sua palavra que não só deseja, mas realiza uma mudança definitiva naqueles que a acolhem e, consequentemente, em toda a realidade. Por isso, os sucessores dos apóstolos exprimem todos os dias e em todo o mundo a revolução mais silenciosa: a paz esteja convosco. Assim, desde a noite da minha eleição como bispo de Roma, diz o Papa, quis inserir a minha saudação neste anúncio coral e desejo reiterá-lo. Esta é a paz do Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Ela provém de Deus, o Deus que nos ama a todos incondicionalmente, escreve o Papa. Cristo, nossa paz. A sua presença, o seu dom e a sua vitória reverberam na presença de muitas testemunhas, por meio das quais a obra de Deus continua no mundo, tornando-se ainda mais perceptível e luminosa na escuridão dos tempos, ressalta Leão XIV.
Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Antífona da comunhão desta celebração, consignada da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Segue um momento de silêncio, momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada. Colocam-se todos de pé para a oração após a comunhão. Preghiamo. Oremos. In sacramenti ricevuti con gioia Senhor, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos sejam úteis para a vida eterna, a nós que nos gloriamos em proclamar a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final, a bênção solene, ao término desta celebração. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inchinatevi per la benedizione. Inclinemo-nos para receber a bênção do Santo Padre. Deus, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, vos abençoe abundantemente e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Ele vos conserve íntegros na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Ele disponha em sua paz vossos dias e vossas ações. Atenda sempre às vossas preces e vos conduza felizes à vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus, responde a Assembleia. Temos a antífona mariana, Alma Redemptoris Mater. Santo Padre, detém-se diante da imagem de Nossa Senhora da Esperança. Assim, o Jubileu da Esperança se encerra sob o olhar da Virgem Maria. Se prepara para ser encerrado sob o olhar da Virgem Maria. Na Basílica de São Pedro, como dissemos precedentemente, todas as celebrações natalinas tiveram
contaram com essa imagem de madeira de Nossa Senhora da Esperança, venerada na paróquia de São Marcos Evangelista, em São Marco di Castellabate, na província de Salerno, sul da Itália. A efígie, que está no Vaticano desde segunda-feira, 22 de dezembro, colocada ao lado do altar da confissão, retornará à sua paróquia após 6 de janeiro, a Epifania do Senhor. O Santo Padre acaba de beijar o altar antes de deixar o presbitério. Ressaltamos Nossa Senhora da Esperança, representada com o menino nos braços, segura em sua mão direita uma âncora dourada firmemente fincada no chão. A imagem da Virgem Maria lembra a que se encontra no Santuário de Nossa Senhora da Esperança, em Battipaglia, perto de Salerno, e que foi trazida para o Vaticano para a abertura do ano jubilar em 2024. A imagem proveniente de São Marco di Castellabate é mais recente, criada pela oficina Stufsler em 1954 para comemorar o ano mariano proclamado pelo Papa Pio XII. Após sua chegada, foi acolhida nas casas de famílias locais e depois colocada na igreja. A Nossa Senhora da Esperança foi recentemente restaurada para este ano jubilar, e retornou ao seu local original no início do Ano Santo. Destacamos ainda que a grande devoção por esta efígie de 1,45 m de altura, muito amada pelos moradores locais e turistas que durante o verão acorrem ao vilarejo de São Marco, em Castellabate, de aproximadamente 1.300 habitantes. A festa de Nossa Senhora da Esperança é celebrada no último domingo de agosto e é a única festa mariana dedicada a Nossa Senhora da Esperança na diocese de Vallo della Lucania. E durante o tríduo mariano, a ela dedicado a pintura de Maria do século XIX, que inspirou a criação da imagem na década de 1950, é levada em procissão. Em seguida, a própria imagem é levada ao porto, onde os pescadores locais recitam uma oração de consagração a Maria. Alguns detalhes, portanto, sobre esta imagem de Nossa Senhora da Esperança, desde o dia 22 de dezembro, ao lado do altar da confissão, e assim permanecerá até a solenidade da Epifania do Senhor, 6 de janeiro, a conclusão do ano jubilar. Lembramos, o Santo Padre conduzirá logo mais ao meio-dia, 8 horas do horário de Brasília, meio-dia hora local, a oração mariana do Ângelus. Assim, o primeiro Ângelus, neste dia 1º do ano, conduzida pelo Papa pelo Papa Leão XIV, e estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais emissoras que nos retransmitem a partir das 8 horas do horário de Brasília, geralmente entrando no ar um pouco antes, uns 3 minutos antes, para então acompanharmos e rezarmos com o Santo Padre o Ângelus, a oração mariana do Ângelus. Lembrando, o Santo Padre, em sua homilia nesta celebração, quis ressaltar-nos que no início do novo ano, a liturgia recorda-nos que cada dia pode ser, para cada um de nós, o início de uma vida nova, graças ao amor generoso de Deus, à sua misericórdia e à resposta da nossa liberdade. É bonito pensar deste modo o ano que começa, como um caminho aberto a descobrir, no qual, por graça, nos podemos aventurar, livres e portadores de liberdade, perdoados e doadores de perdão, confiantes na proximidade e na bondade do Senhor, que sempre nos acompanha. O Papa ressaltou que tudo isto recordamos ao celebrar o mistério da divina maternidade de Maria, que com seu sim contribuiu para dar à fonte de toda a misericórdia e benevolência um rosto humano, o rosto de Jesus, através de cujos olhos de criança, depois jovem e homem, o amor do Pai nos alcança e transforma. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, ressaltando dentro de instantes a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Leão XIV. Mais uma vez a todos nosso muito obrigado, reiterando nossos votos de um feliz ano novo e que este 2026 seja de bênçãos abundantes para todos nós. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.